Fala, seus RH, que manda mensagem automática falando que o seu currículo não foi selecionado. Tudo bem com vocês? Vamos falar de processo seletivo. Mas antes disso, se você não quer receber a mensagem automática que seu processo não foi, que seu currículo não foi selecionado, não esqueça de dar o like e não deixe de se inscrever, hein? Eu tô de olho. E se você quiser dar um apoio aí no canal, no jornalismo independente, no projeto independente, e quiser fazer uma doação aí no Pix e quiser ser contratado, então, dá aquela ajudinha, né? Então vamos lá, pessoal, o que acontece? Faz um tempo que eu queria falar sobre essa questão de processo seletivo, recursos humanos, e eu fiquei pensando sobre o que falar, né? E antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está desempregado? Quantos currículos você envia por dia, por semana? Quantos e-mails automáticos você recebe que seu currículo não foi selecionado? Quantos processos que você podia... que era mais fácil você fazer um teste técnico e você faz um teste, sei lá, psicológico, psicotécnico, você já passou? E você confia no processo seletivo? Você acredita que os processos seletivos eles são o caminho para o desempregado voltar ao mercado de trabalho? É claro, né? Não é uma resposta, não é uma resposta pronta, né? Não é uma resposta fechada, né? Como eu já falei, existem casos e casos que tem pessoas que distribuem currículo, conseguem emprego na primeira semana e tem pessoas que tá há anos aí na luta, assim como eu, que tá, sei lá, como eu já falei em vários vídeos, momentos divididos, foram 20 anos que eu tô aí procurando emprego, e se eu conseguir 10 entrevistas nesses 20 anos é muito, porque eu agora tô 3 anos procurando emprego, distribuindo currículo, e só consegui em 3 anos, né? Então você pega aí, sei lá, 1.000 dias, é, devo ter conseguido que 3 ou 4 entrevistas, 2 online, uma presencial, e outra por e-mail. Então é complicado, né? E a gente passa por todos os processos, né? A gente faz curso, faz tudo que essa galera que ganha dinheiro de fazer currículo, de gestão de carreira, a gente faz tudo que esses caras pedem, né? Que essas pessoas pedem. Já li livros sobre, já consumi vários vídeos no YouTube, no TikTok, enfim, é, textos, já fiz currículos diferentes, já entreguei currículo com fonte azul, já entreguei currículo com de Canva, já entreguei currículo fazendo no Photoshop, aqueles currículos boladão lá de quem cara que sabe mexer com design. E nada, né? E a pergunta que eu entendo, às vezes eu queria entender, cara, qual é o modelo dessas empresas para selecionar? Assim, eu entendo que uma vaga, sei lá, uma vaga de assistente administrativo, que geralmente são o quê? 1.000 currículos que essas pessoas recebem. Então, eles acabam ou selecionando os 10 primeiros, os 100 primeiros, o resto eles ignoram. Ou eles selecionam por palavra-chave, tipo bairro, idade, sexo, gênero, às vezes formação acadêmica. Então, assim, a gente não sabe, né? Porque quando a gente recebe o e-mail, é um e-mail automático, que o seu currículo não foi selecionado, às vezes falam que não faz parte do padrão. Às vezes você manda um currículo. Tem 2 currículos que eu enviei essa semana para assistente de comunicação. Então, assim, 2 currículos que tecnicamente eles não estavam pedindo formação, porque geralmente para assistente de comunicação eles pedem jornalismo, publicidade. Então, assim, 7º, 8º período, e por eu estudar comunicação de forma autodidata, fica inviável de concorrer com essas pessoas, né? Eu acabei enviando para essas 2 vagas, pô, tipo, tem a ver com o meu currículo, com o que eu peço. E, mano, assim, vou falar pra você, não é negatividade não, cara. Não é negatividade. Eu já falei que eu sou um pessimista ou otimista, como diz o Suassuna, né? Um pessimista realista.
eu já sei que não vou ser chamado, não vou me chamar para uma entrevista. Então, assim, um deles até perto daqui, no bairro próximo aqui onde eu moro, faço acesso, mas eu sei que eu não vou ser chamado. Então, por diversas... Mas aí eu pergunto, a gente sabe por que a gente não é selecionado? Sabe, né, cara? Então, assim, o RH, ele entende quando ele manda uma mensagem automática, ele entende qual é a realidade do desempregado que está recebendo a mensagem, como ele vai receber essa mensagem. Porque, assim, você vê que há desempregados e desempregados, né? Só que, infelizmente, o debate sobre o desemprego, sobre a questão do emprego, ela é algo muito raso ainda, né? Ela é muito raso. Então, quem trabalha nessa área, quem fala sobre essa área, acha que tá todo mundo no mesmo balaio, que é o faça você mesmo, se você chegar, você vai lá. E não é bem assim, né? A gente entende que a gente vive numa sociedade totalmente desigual, uma sociedade que segrega, que julga, né? Então, são vários tipos de processos que você é eliminado, né? E esses dias, né, eu tava vendo uma postagem numa rede social, a tal rede social, que era, como é que é? A vaga tem a ver com o meu perfil, tipo aquele meme do Chico Buarque, do Bola Feliz, triste, mas está na tal plataforma. E essa tal plataforma, você vê muita gente criticando, porque as pessoas nunca conseguem passar na primeira fase. E é uma plataforma que, dependendo da vaga, a maioria das vagas, existe, sei lá, 5, 6, 7 etapas e você não consegue passar. E você vê muita gente reclamando que nunca foi chamado, e ao mesmo tempo você vê gente falando que é chamado, né? Então é muito complexo. Então é isso que eu quero, que às vezes eu quero entender. Porque tanta gente ainda procura emprego e não consegue nem sequer uma entrevista, né? A gente vê muitos problemas. Você vê a própria página no Facebook, a tal da Vagas Arrombadas lá, se exige muito para ganhar pouco, né? Às vezes eu fico imaginando, por exemplo, eu fico olhando, às vezes vaga de social media, por exemplo, agora estão pedindo estágio de social media. Antigamente, estágio de social media. Então, assim, e dependendo do lugar, pede a mesma coisa para um outro lugar que pede social media, aí pede a mesma coisa que para assistente de marketing, é, até vagas que seriam de entrada, como assistente administrativo. Pô, os caras estão pedindo, sei lá, contabilidade, administração, faculdade. Antigamente eu exigia apenas o Excel. E até as vagas que poderiam ser a entrada de muita gente, se exige muito, né? Até pessoas que têm interesse de entrar na área, pô, como eu que queria entrar na área de comunicação, na área de marketing, que se eu tivesse a oportunidade de trabalhar nessas áreas, eu faria uma faculdade, eu não consigo nem ter uma entrevista porque eu não tenho faculdade. Então, assim, eu sou julgado porque eu não tenho formação, ou porque eu moro longe, ou porque eu tenho uma idade. E como eu tenho um nome muito impopular, é muito fácil de achar informações minhas na internet. Se procurar meu nome no Google, você vai ver lá todo o meu posicionamento sobre várias questões. Então, assim, a gente vive numa sociedade que acha que a nossa opinião de 10 anos atrás é a mesma opinião que é de hoje. Então, é complicado demais, né? E eu vejo que tem muitas pessoas passando por os mesmos problemas do que eu, né? Eu já vi alguns comentários aqui de pessoas que estão na luta aí, 3, 4 anos procurando emprego, pessoas que estão prestes a perder a casa, pessoas que têm filhos, que têm parentes para cuidar. E eu vejo que o RH não enxerga isso. Eu não tô aqui para culpar se é certo ou errado, porque é o serviço deles, né, cara? Só que a gente precisa entender que a gente precisa buscar outros modelos de processo seletivo. Não dá para manter o processo seletivo em pleno século XXI com o mesmo modelo do século XX. Não dá para você pedir para uma pessoa que às vezes não tem nem sequer o dinheiro da passagem, que nem sequer o dinheiro da passagem, vá numa entrevista. Eu lembro que uma vez eu
eu fui chamado para uma entrevista para uma vaga que era para trabalhar aqui em Bangu, mas a entrevista era em Madureira. E eu não tinha dinheiro da passagem para ir para Madureira. Então, assim, eu tava em outro lugar. Aí como é que eu vou conseguir dinheiro? Então, assim, a gente não sabe a realidade das pessoas. E a gente acaba vivendo vários padrões numa sociedade que hoje tudo pode ser muito mais fácil, por uma conversa, você escutar. Eu entendo que você vai receber 100, 200, 1000 currículos, mas tem que arrumar um jeito, pô. Hoje tem inteligência artificial, você paga lá o plano mais alto, você consegue, sei lá, mano, dar upload todos esses currículos e ver quem é quem, e ver quem são os selecionados, mas sem aquela questão de segregação. Porque o fulano mora longe. Mano, você conhece a história do fulano? Eu moro em Bangu, trabalhei a vida inteira em Copacabana, em Botafogo. E eu pegava 7h30 da manhã e chegava às 7h15, morando em Bangu. Mas aí os caras estão pedindo ter que morar perto. Se eu moro longe, não vai saber chegar, porque nem conhece a minha história. Às vezes eu tenho um currículo ideal e por morar longe eu vou ser eliminado. E a gente sabe que eles eliminam por idade, eliminam se a mulher, até o homem, se o homem tiver filho, porque eles perguntam, no emprego que eu tive, nunca estudei muito sobre isso, eles têm que pagar um valor a mais. Então, assim, eles perguntam, mano. Então, assim, eles vão eliminando. Quanto mais. Só que, mano, quem tem filho, tá desempregado, você sabe que precisa, né? Às vezes a pessoa tem formação, quer pegar qualquer coisa, tu tem que dar oportunidade, às vezes, àquela pessoa, a oportunidade às vezes nem precisa ser do próprio funcionário, do próprio gestor. Às vezes a gente tá numa vibe de seguir uma área, de seguir uma área e consegue um emprego naquela área e, porra, e a pessoa começa a gostar e muda de carreira. Tem pessoas que são assim. Quando eu consegui um emprego em 2009, eu tava com a cabeça que com os primeiros meses do salário que eu ia receber, eu ia fazer faculdade de música. Eu tinha banda, eu tocava, eu escrevia também, tocava contrabaixo, e eu tava com esse pensamento de fazer música. Só que, mano, eu comecei a gostar do trabalho, era uma área interessante que eu não conhecia. Trabalhei na área de imigração, esse negócio de documentação, visto consular. Teve uma época que eu pensei em estudar fazer faculdade de Relações Internacionais. Então, assim, eu mudei a trajetória, porque às vezes você gosta da área e você não sabe. Às vezes se você dá oportunidade para um funcionário, por mais, sei lá, letrado que ele seja, mas se ele realmente está interessado em pegar qualquer emprego, qualquer oportunidade, você for um bom gestor, um bom chefe, você vai dar ânimo para aquela pessoa, você vai treinar aquela pessoa, a pessoa vai gostar da área, e às vezes aquela pessoa que você acha que ficaria 1 ou 2 meses porque tem mestrado, doutorado, tem formação acadêmica, às vezes ele, pô, aqui me encontrei aqui. Então eu acredito que a gente precisa criar novos modelos de processo seletivo. Infelizmente, o que eu enxergo hoje nos modelos ainda são ultrapassados. Eu já vi comentários falando que às vezes o teu currículo nem é o que você quer trabalhar, mano. Nem é o que você quer trabalhar. O meu currículo todo. Assim, eu passei a vida toda trabalhando na área administrativa. Eu não quero trabalhar na área administrativa. Eu não quero trabalhar na área administrativa. Então, assim, só que exige que eu tenha que botar no currículo as 2 empresas que eu trabalhei nos últimos anos, assistente administrativo. Aí, porra, eu quero ser professor para entregar uma vaga, para entregar um currículo numa escola. Eu nunca lecionei, preciso da primeira oportunidade. A pessoa vai olhar assim: eu sou formado em história, mas eu trabalhei na área administrativa. Não tem nenhuma ligação. Então, acho que até o modelo de currículo, na minha opinião, dependendo da vaga, é um modelo, eu acho um modelo atrasado. Eu acho que a gente precisa de novos modelos para se fazer cadastro de emprego. Eu ainda acredito que o modelo de prova pode ser um modelo certo. É um modelo de prova, você faz, sei lá, três fases, aí do que você acaba segregando menos. Então você realmente
usa a meritocracia, mas as pessoas elas querem preferir, sei lá o quê. Eu sou uma pessoa introvertida, mas eu não sei se a empresa quer um funcionário introvertido, quer um funcionário extrovertido. Então, assim, às vezes eu sou uma pessoa que, apesar de difícil de conversar com as pessoas, eu sou uma pessoa fácil de conhecer, fácil de lidar com elas, eu convivo bem com as pessoas. Mas aí eu faço aquele teste psicotécnico lá, o cara vai pensar que eu sou antissocial, e não é bem assim. Então, assim, tem alguns testes que a gente passa em processo seletivo que às vezes não é realidade. Não é realidade. Pode ser assim, 100% confiável, nada é 100% confiável. Então, assim, sempre vai ter um erro. Sempre vai ter um erro. Então, assim, às vezes a pessoa consegue até burlar até a lógica da empresa, a pessoa pesquisa a empresa, se a gente faz isso, e, mano, ele vai fazer o teste psicotécnico do jeito que a empresa vai buscar. Então, assim, às vezes eu tô mentindo, às vezes eu tô mentindo no teste, eu tô mentindo na entrevista, no currículo, porque eu já conheço a estrutura da empresa, eu já sei os funcionários que trabalham na empresa, porque no LinkedIn você pode saber quem é quem, dependendo da empresa que você trabalha. Então, você já sabe quem é mais ou menos o perfil que essa empresa contrata. Então, assim, a gente precisa de novos métodos que seja menos, que segregue menos. A gente precisa de mais oportunidades e mais equidade. Precisa de um próprio Ciro Gomes fala, a gente precisa de uma nova burguesia, mas a gente precisa de uma empresa com mais diversa, com pessoas que moram em comunidade, com pessoas LGBT, com pessoas negras, com mulheres que são mães solteiras, com homens que, sei lá, estão há 3, 4 anos desempregados, você precisa dar oportunidade para essas pessoas. Então, assim, às vezes a gente precisa dar mais oportunidade e segregar menos. Tem que entender a história de cada um. Não é um papel que vai definir a vida de uma pessoa. Infelizmente, é quase unânime que os processos seletivos hoje ainda é julgado por um papel. Aí a pessoa aí vai aquela mentira básica, né? Vai no banco de dados, vai no banco de dados, a pessoa vai lá no currículo, vai falar assim, então quando não foi sancionado, vai banco de dados e delete. Delete, você acha isso certo? Você acha isso correto? A gente precisa refletir sobre essa questão do processo seletivo. A gente precisa refletir mesmo. Porque como é que uma pessoa que às vezes podia agregar numa empresa está desempregada há 3 anos como eu? Tem outras pessoas que estão na mesma situação que a minha, em situações até piores. Eu ainda estou aqui falando, tem pessoas que estão na rua, tem pessoas que estão passando fome, está no inverno, cada dia está passando, cada dia a gente está batendo recorde de dia mais frio nos últimos anos, nos últimos meses. Imagina essas pessoas que estão desempregadas, mano, que estão numa moradia, que está sem dinheiro, que às vezes precisa de uma obra, mas não consegue emprego, não consegue nem entrevista de emprego. A gente precisa refletir mais sobre essas pessoas. E a gente, como quem emprega, tem que parar com nossos vícios, tem que parar com nossos preconceitos. Às vezes, os bons talentos, não têm faculdade. Os bons talentos não têm experiência. Às vezes você não sabe se um bom talento ele pode ser a pessoa que pode mudar uma sociedade, mudar uma empresa, mudar uma empresa. E as pessoas, infelizmente, não dão a oportunidade para esses talentos porque eles são julgados por um papel, infelizmente. E é isso que a gente precisa repensar, principalmente quando a gente pensa em processo seletivo, até na hora de contratar. E na hora de contratar, saber quem é quem. Porque às vezes aquele funcionário que você acha que é um simples peão, ele pode ser aquele funcionário que vai revolucionar o que o teu gestor, o teu supervisor, no que tem, sei lá, MBA, uma porção de coisa, mas é cheio de vícios, não vai resolver. Porque ele não consegue enxergar para frente, ele não consegue ver, ele não consegue ter uma visão, ele não consegue ser visionário, porque ele já está numa caixa viciada. E às vezes o peão, ele tem muito mais conhecimento e visão sobre estratégia e conhecimento para uma situação do que o cara que tem o que você está pedindo no currículo e não vai poder salvar a tua empresa. E o pior, ele vai ficar 2, 3 meses, ou dependendo do contato lá, 2, 3 meses, se tiver uma proposta maior, ele vai te abandonar. Foi o que fizeram comigo. Eu estava trabalhando numas paradas aí. Eles me tiraram porque eu tinha um projeto, eu tinha uma ideia para colocar pessoas que só estão por causa do dinheiro.
E aí, como é que tá? Então a gente precisa repensar muito quem a gente vai contratar, quem a gente contrata. E às vezes a pessoa que você diz não e manda aquele e-mail aquele e-mail escroto de se quando foi selecionado, poderia resolver o problema do seu empreendimento. E você acaba contratando um ignorante que em 2, 3 meses, até em um mês, não vai gostar do serviço e vai pedir demissão. Aí você vai lá e vai fazer mais um processo seletivo. Por isso que se reclama, aí depois fica falando de Tanave, quer culpar o Bolsa Família, quer culpar isso, quer culpar aquilo, que às vezes a própria incompetência é de quem faz o processo seletivo. E às vezes quem contrata. É isso. Então, é isso.